Lucas, capítulo 15, a partir do verso de número 11. Então, abra lá as Escrituras, por favor, e mantenha aberta a sua Bíblia para você conferir aquilo que vai ser ensinado, aquilo que vai ser ministrado. Mantenha sempre aberta, tá bom? Como hoje é dia dos pais, eu tenho como costume selecionar um pai da Bíblia para estudarmos, para meditarmos. Eu já falei aqui, desse púlpito, nos dias dos pais, eu já estudei sobre a vida de José, que foi o pai de Jesus aqui na terra, esposo de Maria. Eu já falei de Abraão, já falei de Jó. E hoje eu quero trabalhar com vocês uma parábola, conhecida como a parábola do filho pródigo. E esta parábola fala de um pai amoroso que acolheu o seu filho. É uma história linda. Essa parábola, ela é reconhecida como a coroa de todas as parábolas que Jesus já contou. E essa história ela é tão conhecida, ela é tão famosa, tanto no Oriente como no Ocidente, que ela tem grandes lições para nos ensinar. Pois bem, Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. Eu quero usar como tema a parábola do pai que espera. Esse tema é uma sugestão dos comentaristas da Bíblia de Estudo de Genebra. Eles colocam lá que, em vez de ter o nome a parábola do filho pródigo, deveria ser a parábola do pai que espera. Então eu quero pegar emprestado esse tema e quero trabalhar com vocês essa verdade. A parábola do pai que espera, tirando lições para a nossa paternidade, para quem é pai aqui, mas essas lições são aplicáveis para todas as pessoas. Pois bem, Lucas capítulo 15, a partir do verso 8, acompanhe comigo a leitura da Escritura. Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar de porcos. Ali, ele desejava alimentar-se das alfarropas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, não sou digno de ser chamado de seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa, vistam nele. Põe um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou. E por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo.
O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós necessitamos de sabedoria para entender esta parábola. Então que o teu Espírito ilumine a nossa mente para entender a veracidade e a profundidade desta parábola tão abençoada, ensinada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus. Fale, ó Deus, a cada coração de cada pai que está aqui, de cada mãe, de cada cristão. Edifica a nossa fé. Sobretudo, nos submetemos à tua santa palavra. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Essa parábola é tão rica que ela poderia ser dividida em 3 sermões. Poderíamos falar do filho mais novo, da sua ilusão e sua vida de engano. Poderíamos falar do filho mais velho, da sua dureza de coração, da sua inflexibilidade. E nós poderemos falar do amor do pai, o pai que recebe o filho que se foi e acalma o coração do filho que sempre estava ali. Na verdade, a parábola apresenta 2 filhos que estão perdidos. Um que se foi, mas que um permanecia com seu pai, mas que estava o coração extremamente perdido também. Essa parábola nos ensina a como ser um pai segundo o coração de Deus ou como ser um cristão segundo o coração de Deus. Mas olha só, essa parábola está dentro do Evangelho de Lucas. Quem escreveu esse livro foi o próprio Dr. Lucas, que era um médico. Nós sabemos disso conforme Colossenses capítulo 4, verso 14, que diz que Lucas era um médico convertido e ele foi companheiro do apóstolo Paulo. Ele escreveu esse evangelho mais ou menos entre o ano 60 até o ano 63 depois de Cristo. Quem recebeu esse evangelho? Quem foi o destinatário? Foi um tal de Teófilo, tá? Esse registro está lá em Lucas, capítulo 1, verso de 1 a 4, falando desse Teófilo que recebeu esse livro, esse evangelho. O evangelho de Lucas, ele foi escrito com a finalidade de evangelizar os gentios, isso é, os não-judeus. E Teófilo, há muitas especulações quem era ele. Alguns dizem que ele era um senador romano, outros dizem que ele era um comerciante grego, outros dizem que ele foi um grande pensador na época aqui de Lucas. E ele recebe esse evangelho, mostrando a ele, Lucas escreveu esse evangelho falando do nascimento de Jesus, do ministério de Jesus, morte e ressurreição. E provando para Teófilo que Jesus é o Filho de Deus, o nosso Salvador. Esse é o grande propósito do evangelho de Lucas. Pois bem, aí é o seguinte, nós precisamos entender o contexto geral de Lucas capítulo 15. Porque olha só, Lucas capítulo 13, verso 10, até o capítulo 17, verso 10, Jesus, ele está em oposição com o farisaísmo. Os fariseus era a elite religiosa daquela época. Era um partido político religioso que tinha uma grande influência na sociedade judaica e Jesus, nessa altura, ele já estava tendo muito atrito com a elite religiosa daquela época. Então, em Lucas capítulo 15, Jesus contou 3 parábolas sequenciais nesse capítulo, que são muito conhecidas e apreciadas pelos cristãos. 2 delas foram registradas apenas por Lucas. Porém,
temos que lembrar que foram contadas com o objetivo de servirem de resposta para as autoridades religiosas. Então olha só, quando ele vem nessa sequência de parábolas, Jesus está dando uma resposta para os fariseus e os escribas que tanto o odiavam. De tal maneira, o motivo desse ódio, porque em Lucas capítulo 15, bem no comecinho, fala que Jesus ele recebia pecadores. Ele se sentava com pecadores, ele comia com pecadores. E os fariseus detestavam esse tipo de comportamento. E como Jesus ele acolhia pecadores, ele acolhia publicanos, na tentativa de evangelizá-los, a elite religiosa começou a perseguir a Jesus. Aí Jesus, como ele era um mestre das parábolas, ele começa a contar 3 parábolas para trazer uma resposta aos fariseus, dizendo o seguinte, que ele veio buscar os perdidos. Ele não veio chamar justos, mas ele veio chamar pecadores para o perdão e a salvação. Mas o problema é que a elite religiosa, como diz em Lucas, capítulo 14, verso 1, que eles estavam com o intuito de tirar das suas próprias palavras motivos para o acusar. Então a elite religiosa estava perseguindo Jesus para pegar um motivo para incriminá-lo e para acusá-lo. Mas olha só, diante desse cenário de oposição, Jesus ele ensinou 3 parábolas. E todas estão registradas em Lucas capítulo 15. Primeiro, ele conta a parábola da ovelha perdida, versos de 3 a 7. Segundo, ele conta a parábola da dracma perdida, versos de 8 a 10. E terceiro, ele conta a parábola do filho pródigo, versos de 11 e ao verso 32. Todas essas parábolas têm o seguinte objetivo: o Deus soberano, o Deus de amor, ele está vindo buscar as suas ovelhas, as suas moedas perdidas, e ele veio buscar os filhos pródigos para a salvação. Essas parábolas demonstram a graça e o amor de Deus, como escreveu um comentarista bíblico. Ele escreveu assim, abre aspas, Lucas 15 é o coração do evangelho de Lucas, e poderíamos dizer de todo o evangelho. É a revelação do que Deus quer, é a revelação do que Jesus faz e é também a revelação do julgamento que divide as pessoas entre as que aceitam e as que rejeitam a boa notícia que constrói a nova sociedade e a nova história. Então essa parábola fala de resgate. É Deus mesmo, através de Jesus, vindo de encontro aos seus e resgatando pecadores para a salvação. Mas olha só, nós precisamos interpretar essa parábola da maneira correta. Qual é a interpretação correta dessa parábola? O pai aqui representa a figura de Deus Pai. O filho mais novo representa todos os publicanos e pecadores excluídos da sociedade judaica. O filho mais velho representa a elite religiosa da época de Jesus. Então, quando Jesus ele usa essas personagens, tem como significado principal tudo isso. O pai é Deus, o filho mais novo são todas as pessoas marginalizadas, excluídas por causa dos seus pecados, e o filho mais velho são os legalistas, aqueles que representam muitas vezes a religião hipócrita de todas as épocas. Mas a gente vê nessa parábola 2 problemas que o pai enfrentou. Primeiro, o filho mais novo saiu de casa, gastou toda a sua herança de modo irresponsável e incorreto. Segundo problema, o filho mais velho, que ele se revelou ter um coração duro, não inflexível a perdoar o próprio irmão. Então esse pai ele teve que resolver esses 2 grandes problemas. Pois bem, diante dessas considerações, eu quero chamar a sua atenção para as lições do texto. Eu vou expor o texto e de maneira organizada eu já vou apresentar para vocês as lições no qual nós aprendemos. Eu quero destacar aqui 4 lições desse pai, tá? 4 lições desse pai que são qualidades que quem é pai aqui precisa ter.
quem é pai aqui deve ter, para que possamos exercer uma paternidade abençoada por Deus. Mas essas lições são aplicáveis para qualquer pessoa, para as mães que estão aqui, para os filhos, para todo cristão sincero que ama a Deus. Então, 4 lições. Repita comigo, 4 lições. Muito bem, 4 lições. A primeira lição que eu destaco desse pai, que ele era um pai justo. Agora, olha comigo de novo no verso 11, até o verso 13, olha de novo comigo, quando diz assim, Jesus continuou, certo homem tinha 2 filhos, o mais moço dele disse ao pai, pai, quero que o senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Esse pai, ele era um pai justo. E ele deu ao seu filho algo até que ele não merecia receber. Ele recebeu parte da herança. Mas é interessante que no verso 11, o escritor Lucas, ele usa essa palavra continuou, mostrando a sequência de parábolas. Jesus conta a primeira parábola, a segunda parábola, e aí ele engata uma terceira parábola. E aí, no verso 12, o filho mais novo, ele usa a segunda expressão, dá-me, Senhor, a herança que me cabe. Esse é o primeiro pedido que ele fez com relação à sua porção na herança, em relação a seu pai. Agora deixa eu te apresentar uma nota histórica sobre essa questão de herança para os filhos, heranças que são repartidas para os filhos, mesmo o pai ainda estando vivo. Os historiadores dizem assim, o primogênito tinha direito a 2/3 das propriedades do pai, conforme a lei de Deuteronômio, capítulo 21, verso 17. Então o primogênito, ele tinha direito à maior porção da herança, e o filho mais novo, uma menor porção. Então, com certeza, ele recebeu essa menor porção. Ocasionalmente, o pai entregava o patrimônio ao filho, mas retinha o usufruto da renda. Ou seja, o pai não podia se desfazer do patrimônio, mas o filho podia vendê-lo. Contudo, caso o filho vendesse o patrimônio, o comprador não podia tomar posse antes da morte do pai. No entanto, era muito incomum o pai entregar o patrimônio a um dos seus filhos, conforme relatado nessa parábola. Então, naquela época era muito incomum, porque naquela época pedir a herança para o pai era a mesma coisa de desejar a morte do pai. Então era um pedido terrível, era um pedido desumano de um filho ingrato. Mas mesmo assim, ele seduzido pelos prazeres do mundo, ele com a venenosa vontade de experimentar os prazeres do mundo, ele influenciado pelas curiosidades desse mundo, ele chega no seu pai e pede a herança que lhe cabia. E esse pai, que era um pai justo, mesmo que aquele filho não merecesse, esse pai, por misericórdia, ele acaba concedendo a herança para esse filho mais novo. Mas olha só no verso 13, que diz que esse moço, ele foi para longe, para uma terra distante, com certeza era uma terra gentílica, não era uma terra judaica. Com certeza ele foi para longe, onde ninguém o conhecia. Ele foi para longe, longe de tudo e de todos, para poder viver a sua vida de maneira extravagante. E ele vai para uma terra gentílica. A expressão a terra longínqua, disse Agostinho de Hipona, o grande teólogo do século IV, de maneira resumida, ele fala que quando Lucas ele usa a expressão terra longínqua, ele está se expressando, mostrando uma terra que se esqueceu de Deus. Então esse moço, ele se esqueceu de Deus, ele se esqueceu do ensinamento dos seus pais e ele quis ir para longe para cultivar os seus pecados. Ele quis ir para longe para satisfazer os seus prazeres, longe dos olhos do pai, longe dos olhos do irmão mais velho, longe dos olhos dos empregados do pai. Ele queria ter a sua liberdade. Ele usou a sua liberdade para uma vida de libertinagem.
Isso é, ele usou a sua liberdade para satisfazer a sua carne, para satisfazer os seus pecados. Como diz o apóstolo Paulo, ele se referiu a essa vida como uma vida separada da vida de Deus. Como diz lá em Efésios capítulo 4, verso 18. O grande problema, meus amados, que esse é o desejo de muita gente hoje. E não é só de jovem, não. Infelizmente, eu voltei lá da minha terra, lá de Campinas, estado de São Paulo, e eu recebi a notícia de uma colega nossa, cujo marido, depois de 20 anos, a abandonou. Por quê? Porque ele queria curtir a vida. Ele cansou do casamento de 20 anos, com 50 anos nas costas, para curtir a vida. Quer viver a vida de solteiro. Isso é, quer viver no pecado, quer viver na carnalidade, sem responsabilidade. E o problema é que ele tem uma filha. Pessoas assim não sabem que o maior problema, quem serão afetados são os filhos. As pessoas pensam que se divorciar não vai afetar ninguém. Pelo contrário, vai afetar frontalmente os filhos. Porque muitos querem viver a sua liberdade falsificada, para poder satisfazer a sua carne ou para não ter responsabilidades matrimoniais. Não era o caso desse jovem, mas muitos estão pensando assim. Querem curtir a vida afastada das regras divinas, simplesmente para satisfazer o seu ego, o seu desejo. E aí diz no verso 13, no final do verso 13, que esse moço, ele viveu de maneira dissoluta, de forma desenfreada. Não foi simplesmente uma extravagância de desperdício, mas também de imoralidade libertina. Porque no verso 30, o irmão dele mais velho ficou indignado. Mas como assim que o senhor recebeu esse moço de novo, sendo que ele gastou os bens com prostitutas, meretrizes, ou como vocês dizem aqui, o bar das mulheres. Gastou o dinheiro tudo no bar das mulheres. Isso é, ele pegou a sua herança para gastar no pecado. Não foi nem para investir e nem para poupar, mas simplesmente para satisfazer os seus desejos carnais. E muitos também pegavam algum dinheiro e iam para terras gentílicas para tentar reconquistar alguma fortuna. Mas não foi o caso desse jovem. Esse jovem foi para longe dos olhos de muita gente, para satisfazer os seus próprios pecados. Mas olha só, eu destaco o pai. Esse pai, com o coração apertado, mesmo assim, ele separa a herança desse filho ingrato e entrega para esse filho. Mas tudo isso não porque o filho merecia, é porque esse pai é justo. Ele é justo. E ele coloca diante do filho, está aqui que é teu. Eu lembro, lá em Campinas, quando o meu pai, ele tinha um estacionamento. Ele tinha um estacionamento, o meu irmão mais novo trabalhava para ele como manobrista, aí o meu pai, ele arrendou para mim o lava-jato, lá se chama lava-jato, aqui vocês chamam de lavação. Aí a parte da lavação ficou comigo. Foi o único momento da minha vida que eu me tornei um microempresário. Né? Um microempresário, eu tenho minha lavação, meu lava-jato. Mas eu lembro das palavras do meu pai. Meu pai, um homem justo, olha, é o seguinte, eu estou dando a oportunidade para você trabalhar comigo, estou arrendando para você o lava-jato. Eu estou te dando a vara e a isca, mas o peixe é você que vai pescar. Os clientes é você que vai atrás. Confesso para você que naquela época eu fiquei contrariado. Como assim? Eu vou atrás? Mas depois eu entendi. Meu pai tem razão, meu pai é justo. Porque primeiro que eu estava entendendo que meu pai estava criando um homem, não um moleque. Porque dar tudo na mão de filho é fazer dele um moleque na vida inteira. Aquele moleque que depende dos pais a vida inteira. Um homem justo, ele ensina os seus filhos a serem homens. Senão, a gente vai viver essa geração que os especialistas chamam de geração Nutella. Geração Nutella. Que não aguenta uma dor,
não aguento uma perda, não aguento um trupicão, não aguento um não, e já fiquei traumatizado, preciso de um psicólogo. Não, o homem justo. O homem justo faz o que é justo. O homem justo cria homens, não moleques. O homem justo faz o que é correto, mesmo que filhos ingratos não mereçam. Mas ele é justo. Eu pergunto para você, você que é pai. Quem é pai aqui? Você tem sido justo? Justo. Homem justo. Pai justo. Não um pai mole. Um pai justo. Que é certo é que é certo. Que é errado é errado. Mesmo com um filho ingrato, o pai é justo. O pai sabe o que faz. Nós precisamos dessa qualidade, todos nós precisamos, na verdade, de sermos justos. Essa é a primeira lição que eu destaco desse pai. E graças a Deus pelos pais que são justos, que ensinam os seus filhos a serem justos, que ensinam os seus filhos a se virarem na vida, a não ficarem na plena dependência dele, mas que ensina. Tá aqui, é isso que você quer então? Então tá aqui, meu filho. Se vira. Se vira. A segunda lição que eu destaco desse pai, que ele era um homem compassivo. Porque olha no verso 14 comigo, que diz assim: depois de ter consumido tudo, aquele moço, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar de porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarropas. Eu nem sei o que, nunca vi isso. Que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Eu vou me arrumar, eu vou voltar para o meu pai e vou dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. O verso 14 diz o seguinte: depois que ele consumiu todas as suas reservas, depois que ele torrou a herança, ele teve dois grandes problemas econômicos. Primeiro foi o seu desperdício, porque ele não poupou e nem investiu em nada. Ele gastou tudo na sua carnalidade, desperdício. E o maior problema que ele enfrentou, que na terra onde ele estava, teve uma crise econômica, teve fome. Então olha só, ele perde a herança, ele torra a herança com as meretrizes, e ao mesmo tempo vem uma crise econômica tão terrível que naquela terra que ele está vivendo tem uma grande fome. Uma grande fome. Interessante como Deus trabalha, né? Através da crise e do sofrimento, né? Como Deus vai apertando os seus filhos até Deus falar assim: ó, tá vendo como você depende de mim? Você pensa que é o quê? Sabe que você tem que perder tudo e passar fome para se lembrar de mim? Eu faço. Deus é pai. Ele tem os seus métodos para trabalhar em nós. E aí, esse moço, ele teve que procurar trabalho, teve que procurar um bico, e foi reservado para ele guardar porcos, cuidar de porcos, gente. Você que já teve porco, você que já teve o seu sítio, a sua chácara, já cuidou de porco, de leitão, você sabe como é difícil cuidar desse tipo de animal, né? Esse era o pior tipo de degradação imaginável para o público judaico de Jesus. Os porcos eram o pior tipo de animal imundo naquela época. Eram animais considerados imundos pela lei, como está lá em Levítico 11:7. Logo, nenhum judeu aceitaria um trabalho como esse de boa vontade. E os rabinos consideravam as pessoas que criavam porcos amaldiçoadas. Olha que coisa terrível. Além de ser um animal imundo no Antigo Testamento, quem trabalhava com porcos eram pessoas que eram considerados como cidadãos amaldiçoados. E ele, como judeu, ele teve que se submeter a isso. Trabalhar com porcos. E no verso 16, diz aí que ele sentiu vontade, né? Ele sentiu, ali ele desejava alimentar-se das alfarropas. Quem conhece aqui isso aqui? Vocês conhecem isso aqui? Alfarropas? Vocês conhecem? Eu não conheço.
Alfarropas é o fruto da alfarrobeira, uma vagem de polpa doce. Eram frutos usados para alimentar porcos, mas eram indigestos até para os seres humanos. Então, segundo os historiadores, esse tipo de alimento eram jogados para os porcos, porque era indigesto de colocar na mesa e consumi-los. Então, esse era um tipo de alimento que era jogado para os porcos. E ele sentiu esse desejo de comer aquilo que era indesejável. Mas diz o verso 17 que ele caiu em si. Olha só o verso 17. Então, caindo em si, ele caiu em si. Esse cair em si significa que ele recobrou o juízo. Quando o seu pecado incessante o deixou totalmente falido e faminto, ele conseguiu pensar mais claramente. Então isso aqui, gente, é um dos vestígios de uma pessoa que se arrepende. É a pessoa que se liga. É a pessoa que acorda para a vida. Fala, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Meu Deus, o que eu pedi para o meu pai? Meu Deus, o que eu fiz com a herança do meu pai? Ele caiu em si. E através da falência, e através da fome, ele teve mais, as suas lamparinas se acenderam. E ele começou a entender, eu preciso voltar para o meu pai. E o verso 18, ele começa a elaborar um discurso de confissão, né? Cuidadosamente, ele analisou o que poderia dizer e avaliou o custo do seu arrependimento. Então, no verso 18, ele começou a ensaiar. Ele diz assim, eu vou me arrumar, eu vou voltar para o meu pai e vou lhe dizer, pai, pequei contra Deus e pequei contra o Senhor. Eu não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus servos, como um dos seus empregados. Quando ele fala assim, eu pequei contra Deus, porque ele reconhece que ele desonrou o pai dele. Ele reconhece que ele quebrou um mandamento. Ele reconhece que ele foi um filho ingrato ao pedir a herança. E depois ter ido embora. Então ele pecou. Esse é o maior problema, gente, que a gente precisa reconhecer. O nosso pecado, antes de ser contra alguém, é contra Deus em primeiro lugar. O nosso pecado contra um pai, contra uma mãe, ou contra o nosso próximo, antes de ser contra o próximo, é uma ofensa à santidade de Deus. Em relação ao pecado relacional, a gente precisa entender que, em primeiro lugar, a gente está atingindo a Deus com o nosso pecado. É uma ofensa deliberada contra a santidade de Deus. Por isso que ele fala, olha, pai, eu vou chegar diante do meu pai e vou falar, olha, eu pequei contra Deus, em primeiro lugar, e pequei contra o Senhor, que é uma autoridade na minha vida. Autoridade. E ele, de maneira arrependida, ele estava elaborando o discurso dizendo assim, olha, eu não sou digno de ser chamado teu filho, eu desonrei a ti, mas trata-me como um dos seus empregados. Isso é arrependimento. Arrependimento. Mas olha só, gente, que coisa linda. No verso 20, o verso 20 diz assim, arrumando-se, foi para o seu pai. Aí diz assim, vinha ele ainda, longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Olha esse pai compassivo. Talvez esse pai estava há dias na varanda. Talvez esse pai estava sonhando e talvez com a convicção, um dia o meu filho vai voltar. Eu sei, eu conheço o meu filho. Eu conheço as crias que eu tenho. Um dia esse piá vai voltar. E eu vou estar aqui esperando ele na expectativa, avistando de longe, porque eu conheço meu filho de longe. Eu conheço aquele cabelo, eu conheço aquela túnica, eu conheço aquele jeito esquisito de andar. Conheço de longe. E ele começa a avistar, seu pai teve compaixão. Compadecer significa sentir a dor do próximo. Sentir o sofrimento do próximo, se colocar no lugar do próximo. Ele se compadeceu do seu filho e aí ele fez algo inédito, ele fez algo deselegante. Na época de Jesus, era deselegante, era falta de etiqueta. Um idoso correr, sair correndo para poder abraçar um filho. Era algo deselegante no contexto cultural daquelas nações naquela época.
Porque um idoso sempre foi visto como uma autoridade. E correr era a mesma coisa de se reduzir. Mas mesmo assim, de maneira inédita, de maneira emocionante, ele quebra o protocolo da idade e sai correndo para encontrar o seu filho. E ele começa a beijar o seu filho. O texto grego traz a ideia de que o pai o beijou muito, repetidas vezes. Aquele pai saiu correndo, abraçou aquele filho e beijou várias vezes, até sufocar o filho. Essa é a ideia do Novo Testamento grego. Então esse homem, ele era justo, mas ele era compassivo. Ele tinha compaixão. Você que é pai, você é compassivo? Ou você é implacável, inflexível, carrasco? Que tipo de pai você é? Infelizmente, a gente vive dois extremos, né? Temos os pais carrascos e temos os pais omissos. Temos os pais que pegam pesado e temos os pais que não faz nada. Não faz nada. Deixa tudo para a esposa. A esposa que tem que ser o pai do lar. Ela tem que ser a mãe e o pai do lar. Então a gente vive esses dois extremos, né? Os pais que exageram na dose e os pais que não faz neca de tibiriba. Faz nada. Só trabalha para trazer arroz e feijão e só. E para fazer coisas com a esposa durante a noite. Só. E olha lá. Mas esse pai não, ele é compassivo. Ele se coloca diante da dor do seu filho. Ele beija o seu filho. Já faz quanto tempo que você não beija os seus filhos? Já faz quanto tempo que você não dá uns beijos no seu filho? Olha que coisa linda, gente, beijar filho. É a coisa mais linda na vida. Beijar os próprios filhos, independente da idade. Independente da idade, se é de menor ou de maior. Gente, isso é uma demonstração de carinho, de amor. E os pais durões precisam aprender a demonstrar afeto para seus filhos. Isso marca a memória, a vida dos filhos. O beijo do pai. O beijo do pai. Esse pai aqui, como eu falei, ele quebra o protocolo, abraça aquele piá descabeçado e o beija, porque ele é um pai compassivo. Mas em terceiro lugar, eu destaco esse pai, ele foi um homem provedor. Olha o verso 21 comigo. Olha o que esse pai fez, verso 21. E o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, eu não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa, vistam nele, põe um anel no dedo dele e sandália nos pés. Tragam e matem um novilho gordo. Vamos fazer um churrasco. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Sabe o que é interessante? O filho, ele foi com um discurso decorado, mas ele não conseguiu concluir a última frase. Pai, eu pequei contra Deus e contra o Senhor, e eu não sou digno de ser chamado teu filho. Quando ele introduziu o último discurso, o pai dele já interrompeu ele. Para com isso, filho. Para com isso. E faz o seguinte, tragam aí para mim uma roupa para esse piá. Traga um anel, traga as sandálias. O pai ele não queria nem saber das justificativas do filho. O pai só queria saber de acolher ele. De acolher ele. E ele foi um pai provedor. Olha que lindo. Podemos destacar nessa parábola 3 ações simbólicas do pai para com seu filho. Olha só, em primeiro lugar, ele mandou os empregados vestirem as melhores roupas da casa no filho. As roupas novas representam o perdão que lhe era concedido. Então, com certeza, ele estava maltrapilho, ele pede para os empregados, coloca uma roupa nova nele. Colocar roupa nova era mostrar para o filho que ele estava perdoado, que ele estava vestido, revestido com o perdão do pai. E colocar roupa nova significa que aquele filho, ele estava recebendo uma honraria, ele estava sendo honrado. Em segundo lugar, ele ordenou que os servos colocassem sandálias nos pés do filho, porque só os escravos andavam descalços naquela época. As sandálias nos pés do filho representavam a filiação
que lhe era restituída. Então, quando ele pede sandália, o pai está dizendo assim, olha, você está se comportando como escravo, você não é escravo, você é meu filho. Então eu vou calçar o seu pé, traga umas sandálias. É isso que significava. Em terceiro lugar, ele colocou um anel precioso no dedo do filho. O anel é o símbolo de autoridade. Quando o faraó deu a José autoridade sobre o Egito, tirou do seu dedo, tirou o seu anel, o selo, e colocou no dedo de José. Vocês lembram da história? Gênesis 41. O anel no dedo representava a responsabilidade que lhe fora renovada. Então olha só, ele estava recebendo aquele moço como filho de novo, ele estava honrando aquele filho e ele estava restaurando a responsabilidade daquele filho. Tudo isso porque ele era um pai provedor. Ele estava providenciando o que o filho precisava. Aí ele pediu para matar um novilho cevado, um bezerro gordo. Naquela época só se matava um novilho cevado, um bezerro gordo, em duas instâncias. Ou para fazer sacrifício, ou para comemorar uma grande festa, uma grande celebração. E aí ele pede, olha, traga lá o novilho mais gordo, mais cevado, que a gente vai fazer um churrasco, a gente vai festejar, porque esse meu filho voltou. Ele está provendo. Esse pai, ele é provedor. Mandou prover as roupas, as sandálias, o anel e o novilho gordo, para celebrar a volta do seu filho. Provedor, gente. Ele é um pai provedor. O pai provedor é o pai que provê aquilo que o filho necessita. Aí deixa eu chamar a sua atenção como lição, para quem é pai. Efésios capítulo 5 diz que o homem é o cabeça do lar, é o cabeça da casa. O que isso implica? A Bíblia diz que as mulheres precisam se submeter aos seus maridos. Tá? Submissão não é subversiência, isso é, não é ser uma escrava, mas é respeitar a liderança do marido. Tá? Então a esposa no lar, ela precisa respeitar a liderança e o governo do marido, e ela não pode sabotar a liderança do marido, isso não é pecado. Ela não pode desempenhar um papel que não é dela, que é do marido. Aí quando Paulo diz que o homem é o cabeça do lar, o que Paulo está dizendo? Tem certas responsabilidades que Deus colocou como peso sobre os ombros dos homens e não das mulheres. Exemplo, em primeiro lugar, o homem que é o provedor. Pastor, quer dizer então que mulher não pode trabalhar? Não é isso que eu estou falando. Não é isso. A Bíblia não impede a mulher trabalhar, porém, se o trabalho da mulher sabota a vida dela como mãe, aí existe um pecado, existe um problema muito grande. Se ela quer trabalhar, mas isso sabota a missão dela como mãe, ela está quebrando uma regra bíblica. E vai ter problema no lar, principalmente na vida dos filhos. Mas a questão é o seguinte, a mulher ela pode trabalhar para complementar a renda do marido, não tem problema. Provérbios 31 ensina isso com a mulher bem-sucedida. Mas a questão é o seguinte, Deus colocou sobre os ombros dos homens a provisão. Ele é o provedor, ele é responsável para prover para casa, para a sua casa e para a vida dos seus filhos. Prover o quê? 3 coisas. Primeiro, é o pai que provê a vida espiritual dos filhos. Gente, isso aqui é muito importante. E como isso foi sabotado nos lares dos crentes? É o pai que é o sacerdote do lar. É o pai que é o pastor do lar. É o pai que é responsável diante de Deus de influenciar os filhos a buscar a Deus. Não é a mãe. A mãe, sim, ela é uma grande influência, mas cai sobre os ombros do pai a responsabilidade de doutrinar os filhos, de discipular os filhos e de levar os filhos para a igreja. É responsabilidade do pai. O pai, ele é o provedor espiritual do seu lar. E a gente precisa resgatar isso, gente. Sabe por quê? As mulheres estão cansadas. As esposas estão desgastadas, porque o marido colocou sobre o ombro dela essa missão, e essa missão não é dela, é do homem. Ele é o provedor, ele é o sacerdote. Ele é o provedor administrativo, como eu falei. É esse homem que provê
comida, moradia para os filhos e para a esposa. E é esse homem que provê a educação dos filhos. Essa aqui é uma outra confusão. O homem, ele não pode deixar só para a mulher a educação dos filhos. O homem é responsável de maneira primordial na vida dos filhos, a educação dos filhos. O nosso problema como homem, sabe o que é? A gente trabalha só para prover comida e casa e deixa a educação para a mãe. Aí os pais não se envolvem na educação dos filhos. Não se envolve. Não corrige o filho, não ensina o filho e fica só para a mãe. Está errado. O homem que é o provedor, a mulher, ela é a auxiliadora idônea que vai fazer isso com muita excelência. Mas o homem que é o cabeça, que é responsável para prover educação, espiritualidade e administração no lar. É o homem. E aí, meus amados, a gente precisa resgatar isso aqui. Como homens bíblicos, como pais bíblicos, nós precisamos resgatar isso, porque esse mundo sem Deus tem invertido os papéis. Tem invertido os papéis. No entanto, a qualidade desse pai, que ele era um pai provedor. E nós precisamos ser também nesse sentido que eu estou expondo aqui. Provedor. Mas olha só, a última qualidade, a quarta qualidade que eu destaco desse homem, que ele era reconciliador. Olha que só que esse pai faz. No verso 25, ele diz assim, ora, aí começa a falar do filho mais velho. Ora, o filho mais velho estava no campo, quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele lhe informou, o seu irmão voltou. E por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar um bezerro gordo. Olha o verso 28. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai, faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu, é seu. Esse pai, ele era reconciliador. Reconciliador. A atitude do filho mais velho ilustra o espírito depreciativo dos fariseus que se aborreciam com a presença dos pecadores e faz um contraste cabal com a atitude piedosa de regozijo e celebração. Lembre-se do sentido da parábola. Jesus está mostrando aqui que o filho mais velho são os religiosos da época. Os religiosos da época eles eram implacáveis, inflexíveis, ficavam aborrecidos com os pecadores e fechavam as portas para os pecadores. Aí Jesus ele usa isso dizendo, ó, tá vendo? Quanta gente tem um coração duro, não tem um coração compassivo, é como o filho mais velho. Só que daí o problema, gente, é que o filho mais velho, ele tinha um relacionamento estranho com seu pai. Ele não via o seu pai como pai, ele via o seu pai como um patrão. Ele tinha um relacionamento superficial com o seu próprio pai. Ele via o seu pai como um patrão, como um patrão. E aí, ele fala de maneira com desprezo, ele fala assim, esse teu filho, eu não acredito que o Senhor matou para ele um bezerro gordo, porque esse teu filho, de maneira depreciativa, né? Diminuindo o outro, esse teu filho gastou todos os bens, esse teu filho, ele não fala assim, esse meu irmão, não, mas esse teu filho que o Senhor fez, que a mãe fez, esse teu filho, isso é uma, gente, isso é uma depreciação diabólica, que sai da boca de uma pessoa. Esse teu filho que fez tanta coisa errada, gastou com prostitutas, e o Senhor matou um bezerro gordo para ele. Aí esse pai, em vez de colocar mais gasolina na fogueira, ele fala assim, filho, tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. Sabe o que esse filho não entendeu? Que por mais que ele tinha uma ética melhor do que o outro, ele não entendeu que ele sempre tinha a presença do pai.
Ele não valorizou a presença do pai. Talvez ele foi um filho trabalhador, ele estava ali do lado do pai, fazendo as coisas certas, mas ele não desfrutou de um relacionamento com o pai. Mas daí o pai deixa bem claro, olha, a minha presença sempre esteve com você. A minha providência sempre esteve ao seu favor. Tudo que é meu é teu, filho. A fazenda é minha, a fazenda é tua. O gado é meu, o gado é seu. As plantações são minhas e são tuas. As flores são todas minhas e também são tuas. Tudo que eu tenho sempre foi teu. Inclusive, você sempre teve a minha presença. Mas você nunca soube desfrutar disso. Mas mesmo você não desfrutando disso, eu sempre estive com você. Mesmo você não entendendo. Ele é um pai reconciliador. Então ele está tratando o coração do filho mais velho e ele diz assim, esse teu irmão que você depreciou, esse teu irmão, ele estava morto e reviveu. Ele tomou juízo. Por isso que nós precisamos acolhê-lo e celebrar a sua volta. Então ele é um pai reconciliador. Ele não é o pai que coloca filho contra filho. Ele é um pai que faz de tudo para reconciliar filhos. Aí deixa eu falar uma coisa para você, você que é pai que tem mais de um filho. Isso é perigoso. A gente precisa reconciliar filhos. A maneira como a gente cria os nossos filhos, para quem tem criança pequena, ou você que já tem criança grande, você vai entender o que eu estou falando aqui. A maneira como nós criamos um filho, nós o criamos inimigos, um do outro. Quando a gente cria os nossos filhos, eu tenho aprendido como pai o seguinte, os nossos filhos, em primeiro lugar, eles têm que ter contentamento com Deus. Eles têm que buscar em Deus o verdadeiro contentamento. E se satisfazer em Deus. Porque quem se satisfaz em Deus não tem dependência emocional com ninguém. Mas a segunda coisa que eu aprendo como pai é que a gente precisa cultivar a amizade dos nossos filhos. E se a gente não consegue, a gente está errando a nossa missão como pai. A gente precisa cultivar a proximidade estreita de irmão com irmão. A gente precisa de fazer de tudo para reconciliá-los, porque senão, no futuro, serão inimigos. E tem muito pai e mãe que tá vendo isso. Aí esse pai, ele é reconciliador. Olha, esse seu filho, ele aprontou sim. Esse seu filho, ele dá mancada, eu sei, você sabe. Você conhece o teu irmão. Mas nós precisamos celebrar, porque ele voltou para Deus. Ele voltou para casa. Ele tomou juízo. Nós precisamos celebrar. Nós precisamos cuidar dele. Nós precisamos fazer alguma coisa. É um pai reconciliador. Reconciliador. Pergunto para você, você que já é veterano, você tem sido um pai reconciliador? Você não pode nem ser um pai que divide e nem um pai que se omite também. Mas um pai reconciliador. Reconciliador. E para quem pretende ser pai, a gente precisa aprender tanto isso, gente. Como é difícil educar filhos hoje. Filho é uma bomba relógio. Filho é herança do Senhor, mas é uma bomba relógio que se a gente educar da maneira errada, ou se a gente se omitir, ou se a gente errar, a gente vai colher lá no futuro. E muitas vezes uma colheita de ver a divisão dos próprios irmãos. Como isso deve doer no coração de um pai e de uma mãe. Como deve doer. Mas aí esse homem, na parábola, nos ensina a sermos reconciliadores. Misericordiosos, reconciliadores, porque o perdão, além de ser uma doação, é reparar erros. Meu filho, esse seu irmão, ele está reparando erros, ele voltou, ele não se afastou, ele está aqui na tentativa de pedir perdão e de reparar erros. Vamos ajudá-lo, vamos ajudá-lo. Ele era um pai reconciliador, ele acalma o coração daquele filho, tudo que é meu é teu. Eu sempre estive com você.
Eu nunca te abandonei. Tudo que é meu é teu. Aqui, Jesus está usando essa expressão também, porque a sociedade judaica, a nação de Israel, ela foi privilegiada por Deus, com a lei, com as tradições. Foi o povo escolhido de Deus no Antigo Testamento. E eles desfrutaram de toda a riqueza, mas mesmo desfrutando, mesmo tendo acesso de toda a riqueza da verdade de Deus, eles se sentiam assim, indignados, com os gentios que estavam se convertendo. E Jesus está dizendo, está vendo? Deus sempre esteve com vocês. Ele sempre abençoou vocês, mas vocês precisam aceitar os outros que estão sendo convertidos. Porque essa bênção não é só para vocês, é para outros tantos quantos Deus vai alcançar. Reconciliador. É por isso que Paulo entendeu isso, e na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 18 e 19, ele escreveu assim: mas todas essas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Deus, através de Jesus, nos reconciliou com Deus, porque nós estávamos separados por causa dos nossos pecados. Mas através do sacrifício de Jesus na cruz, Jesus nos aproximou de Deus, criando essa reconciliação. E hoje nós andamos com Deus porque Deus nos aceitou como filhos e Deus nos perdoou os nossos pecados. Amém, gente? Então essas são as 4 qualidades de um pai. É um pai justo, compassivo, provedor e reconciliador. Que Deus nos ajude a termos essas qualidades, que o Espírito Santo possa desenvolver em nós essas qualidades. Não só dos pais que estão aqui, mas as mães que estão aqui, todo cristão. Que Deus possa produzir em nós essas verdades celestiais. Amém? Vamos orar? Vamos pedir ajuda a Deus, porque nós não conseguimos sozinhos. Vamos orar para que Deus nos ajude. Pai amado, muito obrigado pela Tua palavra. Aplica, Senhor, essas verdades em nossas vidas, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, como homens, a exercer a nossa paternidade bíblica de maneira coerente. Ó Deus, ajuda-nos a sermos fiéis, sábios. Ajuda-nos, ó Deus. É difícil sozinhos. Nós dependemos da Tua presença sobre as nossas vidas. E abençoa, Senhor, cada um que está aqui, cada um que está assistindo. Ajuda-nos a fazer a Tua vontade e produz em nós essas qualidades. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.